Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, meu nome é Ladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. Você está no canal Gestão e Carreira na Prática. E nesse episódio nós vamos falar sobre o aprendizado contínuo. Nós estamos vivendo uma sociedade atualmente que está em transformação com uma velocidade fora do normal. Nunca na história da humanidade nós vimos uma aceleração tão forte nas mudanças sociais que estão acontecendo. Eu não estou me referindo apenas à tecnologia, estou me referindo a relacionamentos, estou me referindo ao processo de liderança, à expectativa dos clientes, expectativas dos colaboradores, enfim, uma série de movimentações que estão acontecendo, estão fazendo com que nós tenhamos que ter uma grande habilidade, a necessidade de ter uma habilidade de evolução contínua, de aprendizado contínuo. O modelo mental do passado era aquele que nós fazíamos um treinamento, por exemplo, uma faculdade, nós saímos de um curso superior e nós vivíamos o resto da vida com aquele conhecimento que nós aprendemos na faculdade. As pessoas que se formaram na década de 60, 70, 80, elas sobreviviam daquele mercado que ela aprendeu algo naqueles 5 anos de universidade. Enquanto, na verdade, hoje, esse modelo mental não funciona mais. Nós estamos dizendo que a sociedade é como se fosse uma esteira em alta velocidade. Sabe aquela esteira de aeroporto que vai te levando? Imagina uma esteira andando contra você. Ela está contrário. Essa é a sociedade. A sociedade está andando contra você e ela está se transformando. Se você ficar parado, o que acontece? Ela te involui, ela te leva para trás. Se você andar e se transformar na mesma velocidade da sociedade, o que acontece? Você fica no mesmo lugar, você não evolui. A maneira de nós crescermos hoje, nos tornarmos profissionais mais pujantes, de maior valor, mais respeitados no mercado, é nós sermos mais rápidos que a média. Nós sermos mais rápidos que a sociedade, que as transformações que estão acontecendo. Por isso, na verdade, quando você faz um curso superior ou qualquer outro curso técnico, ele é um curso que tem data de validade. Você vai aprender um conteúdo dentro de algum tempo, varia de profissão para profissão, mas dentro de alguns anos você vai estar ultrapassado. Você não vai conseguir mais ter performance e ter qualidade, ser percebido no mercado como um profissional top de linha. O jogo agora ele está muito mais associado a você ter uma dinâmica de aprendizado o tempo inteiro de novas competências. Você está estudando coisas continuamente. E nisso aparece uma série de problemas e uma série de obstáculos, porque quando você fala de uma organização, você está falando que você, como executivo, tem que ser assim, como empreendedor, mas a sua equipe também tem que ser assim. Os seus gerentes, diretores, supervisores, eles também têm que ter essa dinâmica mental. E muitas das vezes não tem. O que acontece de grandes desequilíbrios em muitas empresas é quando o alto executivo, o empreendedor, é altamente estudioso, altamente antenado, sabe tudo o que está acontecendo no mercado, mas a equipe dele não. Ele sozinho não consegue construir uma empresa de sucesso, ele é dependente das pessoas, é dependente de outras estruturas. Então é muito importante que a gente entenda que no passado existia um hard skill, que eram aquelas coisas duras que a gente aprendia nos cursos técnicos. Hoje, pela minha concepção pessoal, eu acredito que isso deve ser em torno de 30% do sucesso. 30% do sucesso é aquilo que nós ficamos 5 anos numa faculdade aprendendo. Os outros 70%, as outras coisas que compõem os 70%, são soft skill, são competências genéricas que a gente tem que ter. Independente da faculdade, do curso superior que nós fizemos, a faculdade não ensinou a gente a ser bons vendedores, ter empatia, saber se relacionar com o cliente, a gente saber falar em público, a gente saber influenciar as pessoas. Todas essas habilidades são habilidades genéricas, que são habilidades que servem para praticamente todas as profissões. Você tem que saber vender. Ah, mas eu sou advogado, eu não tenho nada a ver com vendas. Tem. Você vai vender nem que seja você próprio. Ah, eu tenho que entender de marketing, mas eu sou médico, não tem nada a ver com isso. Tem.
Porque você tem que aparecer como uma pessoa de qualidade, tem que ser percebido como um médico de qualidade. Não importa o que você seja, você tem que entender que o curso técnico, seja ele qual for, ele não é suficiente para o sucesso. E a magia vai acontecer quando você cria esse ambiente de aprendizado. Nós temos que entender que no passado, agora em 2020, eu estou com 57 anos. Lá atrás, no passado, quando eu estava na escola, qual era o meu problema e de toda a minha geração? Era ter informação. Quando uma professora dava um exercício, um trabalho de grupo de determinado assunto, nós tínhamos dificuldades, tinha que ir em bibliotecas públicas para conseguir informações. Nosso problema era ter. Depois datilografava para mandar para a professora aquele trabalho. Hoje o problema não é mais ter. Ter todo mundo tem. O problema hoje é querer. Hoje as informações são exponenciais, são abundantes. Ninguém tem problema mais para ter informações. Eu quero aprender alguma coisa. Entra na internet, você vai encontrar. Vai ter alguém te ensinando aquilo. Vai ter alguém dando aula profundamente sobre aquilo. Seja através de uma live, através do YouTube, com conteúdos do Google, universidade disponibilizando coisas gratuitas. A gente não tem problema para ter. Nós temos problemas para querer. Porque o querer, a vontade, o desejo da gente estar aprendendo continuamente, isso eu ainda não percebi na grande maioria das pessoas. Algumas pessoas já estão antenadas a essa situação e estão avançando, estão crescendo, estão se aprimorando mais que a média, enquanto outros ainda estão esperando o dia que vai abrir um curso na faculdade para aprender aquilo. Tem gente virando noite, escutando lives e tendo relacionamento com um monte de empresários e aprendendo aquele determinado conteúdo. Ou seja, essa dinâmica de estar aprendendo continuamente é mega importante. Contudo, qual é o grande desafio disso? Da mesma forma que eu comentei que nós temos uma sociedade que está jogando informações em excesso e abundante em cima de toda a sociedade, todos nós, chega até a gente muito lixo. Se você não tiver uma competência importante, que é um grande filtro de selecionar de fato o que você deve ler, que vídeo você deve assistir, o que você deve consumir o teu tempo. Se você não tiver esse filtro, é possível que você fique o dia inteiro no Facebook vendo fotos de cachorro de amigo que não vai te acrescentar absolutamente nada. Não estou dizendo que você não tem que ter lazer para olhar as fotos do cachorro do amigo. O que você tem que ter é o filtro necessário para distinguir quanto tempo você gasta para cada coisa. Lembre-se o seguinte, independente da aceleração da sociedade, das transformações, o dia continua tendo 24 horas. Todos nós, rico ou pobre, culto ou não, professor universitário ou aluno, não importa, todos nós temos 24 horas. Se você não tiver um filtro de seleção muito sério, robusto, significativo, para identificar de fato o que você vai ler, o que você vai estudar e o que você vai se aprimorar, você cai numa ciranda de olhar coisas que não agregam valor em absolutamente nada e com isso você não cresce. O aprendizado contínuo, ele é uma das grandes competências e para ele acontecer com sucesso, você tem que ter foco. O foco é fundamental. Então vamos imaginar o seguinte, meu caso específico, eu sou presidente de uma companhia que tem 1.800 colaboradores agora em 2020. Eu tenho em torno de 100 unidades de negócio no Brasil inteiro, cerca de 50 mil clientes. Eu preciso aprender algumas coisas. Ano passado eu não sabia coisas que hoje eu sei. E ano que vem eu vou precisar saber de outras coisas que eu ainda não sei. A primeira regra do aprendizado contínuo é você saber o seguinte, o que o Vladimir, presidente de uma empresa desse tamanho, precisa saber que ele ainda não sabe? Eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que saber o que eu não sei. Porque quando você sabe o que você não sabe, você procura correr atrás daquele aprendizado. Qual é a grande cilada dessa nova sociedade? É quando você não sabe que não sabe. Você não tem a consciência que você precisa ter uma competência nova. Então, é muito importante que você se relacione no teu grupo de profissionais da sua área para você entender a dinâmica dessa profissão.
como ela está se transformando, o que de fato mudou, o que está mudando que você precisa aprender alguma coisa. Será que você precisa aprender um instrumento novo, uma ferramenta de trabalho nova, uma maneira de se relacionar com um cliente novo? O que você não sabe que você tinha que saber? Essa é a principal reflexão. E essa reflexão, ela não é uma coisa que tem fim. Fiz agora, acabou, já sei. Não, o aprendizado contínuo é aquela coisa que você tem que fazer continuamente essas reflexões, ter uma lista sua daquelas coisas que você é muito fraco hoje. E você vai resolver isso dentro de tanto tempo. Você tem que ter um objetivo, claro, seu, no foco que tem a ver com a sua carreira, com a sua profissão que você escolheu. Um dentista que saiu da faculdade há 15 anos atrás, se ele não fez isso, hoje ele está fora do mercado. Porque os instrumentos mudaram, os métodos mudaram, tudo mudou. Um médico que se formou há 20 anos atrás, que não se aprimorou, não criou o processo de inovação, ele está fora. O importante das pessoas que estão com a minha idade hoje, ou 40 anos para frente, é entender que lá atrás, o médico que se formava há 30 anos atrás, ele tinha um tempo mais longo para se transformar, porque a sociedade andava mais lentamente. Hoje, a sociedade é muito ágil. Então, qual é o jogo diferente? Nós temos que aprender muito rapidamente, porque a sociedade está mudando. De um ano para outro, nasce uma tecnologia nova. Quando nasce uma tecnologia nova, que os clientes passam a se relacionar diferente com aquela determinada profissão, toda a dinâmica da profissão está mudando. Por isso que a gente tem que estar numa estrutura inovadora continuamente. No passado, nós tínhamos um processo de evolução de aprendizado de longo prazo. Nós fazíamos uma faculdade de 5 anos. Nós fazíamos uma pós-graduação de 2 anos. Era assim que funcionava, assim que a gente evoluía e aprendia as coisas. Isso continua hoje e é importante que ela seja dessa forma. O curso superior é a base de tudo. Após o mestrado, doutorado, ele dá o embasamento necessário, porém, nós temos que ter complementarmente outras competências de prazo curto. Nós temos que ter competências que estão rodando em volta dessas competências técnicas, são competências que a gente tem que aprender em 4 meses, 5 meses. Nós não podemos ficar esperando 5 anos para nos reinventar. Isso é inviável na grande maioria das profissões. O processo de aprendizado contínuo, então eu diria didaticamente que nós temos que dividir em 2 pedaços. Os pedaços que são técnicos e demoram um pouco mais, que é o caso da universidade, é um bom exemplo. E o pedaço que é competência genérica com aprendizado de curto prazo. Esses 2 elementos vão fazer com que a gente entre numa outra dinâmica, numa outra forma da gente se relacionar e certamente o seu sucesso vai acelerar exponencialmente, porque ela vai estar conectado com essas transformações que estão acontecendo na sociedade. Lembre-se que isso não adianta ser feito só com você, você tem que estimular o seu time, os seus liderados a ter essa mesma pegada. Você tem que ter uma empresa que proporcione a todo mundo ter essa estrutura dinâmica de estar aprendendo continuamente. Quando você de fato consegue fazer isso com você como executivo, empreendedor, e consegue criar esse ambiente para que a sua equipe consiga ter essa mesma pegada, aí a magia acontece e você cria um negócio de fato imbatível no seu segmento. Sucesso a todos!